Fala Cinecoff Podcast está no ar mais uma vez e essa semana recebendo um convidado muito especial. Ele vai falar em vários assuntos aqui, vai tirar algumas dúvidas. Luciano Vilela, presente nosso convidado. Pois é, na verdade sim, é multifacetado, né? Ou seja, tem uma É. série de atribuições com empreendimentos importantes na área de humanas. Então é realmente um empreendedor. Mas a gente vai falar sobre isso, também sobre palestras importantes. Ele é um especialista, né, nessa área de humanas e vai falar um pouquinho, vai conversar com a gente É justamente parceiro do sobre Cinecoff isso, agora. parceiro do Cinecoff. João Morales, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso Fala Cinecoff. Fala Cinecoff, muito obrigado pelo convite. É sempre uma alegria, um bate-papo saudável, né? Lembrando um pouquinho dos tempos de câmara ainda, né? Que André atuava lá, das entrevistas que nós também, Foram muitas, muitas hein? entrevistas com o Muitas. Luciano, né? Esse casal maravilhoso aqui. E com certeza o Fala Cinecoff está muito bem representado nessa mesa aqui. E com certeza a gente veio para fazer um bate-papo legal, falar um pouquinho daquilo que a gente está fazendo pós o processo legislativo. São muitas coisas importantes para a cidade. Continuo, né, desenvolvendo projetos e trabalhos que ajudam o nosso morador, né, o trabalhador de Foz do Iguaçu. Enfim, estamos assim à disposição de vocês hoje. Viemos fazer esse bate-papo e a pergunta vem de lá e a resposta vai daqui. João, você se especializou em muitas coisas durante o teu processo no legislativo. A gente estava dando uma lida ali. Você tem muitas qualificações, se preparou de uma maneira diferente, hoje está atuando totalmente diferente dessa questão do processo legislativo? Olha, eu acredito assim que o processo legislativo foi um grande laboratório dentro daquilo que a gente já tinha de conhecimento. Eu já entrei nessa área em 2019, nessa área de trabalhar com inteligência emocional, de trabalhar como coach, desenvolvimento pessoal. E a gente acabou desenvolvendo isso um pouco dentro da Câmara de Até Vereadores. porque precisa, né? Exatamente, porque nós automaticamente lidamos com pessoas. Claro. E pessoas é o que faz o movimento acontecer, Sim. faz as coisas acontecerem. E a gente tem um resultado através de pessoas. Então, eu acredito que foi um laboratório muito importante para a sociedade de Foz do Iguaçu, da qual nós tivemos vários êxitos, várias conquistas, justamente pelo trato, pela forma que a gente conseguiu conversar com as pessoas, motivá-las, né, a pensar da mesma forma que a gente pensa. Nada mais sendo, né, como usando um bom diálogo, falando na linguagem que as pessoas gostam, né, de ser tratadas, de ter essa experiência. Então, assim, foi algo fantástico. E com isso, né, depois da legislatura, eu me aprofundei ainda mais nos cursos. Daí eu fui fazer curso de perito de PNL, que é programação neurolinguística, que a gente trabalha com crenças limitantes, padrões emocionais, e a gente acaba tendo um pouquinho mais de profundidade em todo esse processo. A gente fez mais um processo de coach, a gente fez mais um processo de mentoria, então nós estamos cada vez mais se aprofundando nesse tema, que é algo que muitas vezes a gente pensa, mas vai trabalhar onde? Gente, inteligência emocional, padrões, onde tem o ser humano, tem algo a ser trabalhado, Tem tem uma algo, tem necessidade, uma né? necessidade. Então, assim, a gente pode se autoajudar, como também a gente pode ajudar os outros. Então, é uma forma de dar continuidade nesse processo. E é algo que eu tenho uma paixão, né? Quem me conhece sabe que a gente tem um carinho muito grande pelo ser humano, e isso não veio de agora, veio de trabalhos já desde 14 anos como catequista, grupo de jovens. Então a gente vem dessa área humana. Então a gente sabe a dor, a necessidade, e se a gente puder amenizar um pouquinho da dor, é fantástico. Tu falou num ponto importante dessa necessidade. E a gente sente isso sim, no dia a dia nosso, como é carente essa questão do trato, do lado humano, dessa questão da boa comunicação, do bom relacionamento.
isso foi uma marca, sempre foi tua. Você, esse fino trato com as pessoas, sempre foi uma marca tua, até antes do Legislativo também, e agora posterior. E eu acho que isso engrandece ainda mais o teu trabalho, né? Com certeza, Luciano. A história, né? A dor. Eu tenho uma palestra que fala assim, onde está a sua dor, né? Está o seu extraordinário, né? Traduzindo assim. Sim. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas focam somente na dor. Ah, porque eu passei por isso, eu nasci assim, eu sou rejeitado, eu sou uma pessoa que sempre teve coisas ruins e nada vai ser bom na minha vida. E eu acredito assim que a gente pode pegar todo esse emaranhado de coisas que a gente passou, dificuldades, desafios que a gente teve, né? Principalmente esses desafios maiores são na época de infância, né? Dos 0 aos 7, 8, 10 anos. É. Então, assim, e tem gente que traz isso para a vida toda. Tem gente que é um adulto frustrado porque não tratou, não olha para trás e vê aquilo como, olha, eu passei por isso. Claro. Né? Hoje eu sou um adulto. Pode ser um Né? propulsor Eu hoje, né? já passei por esse desafio. O que mais pode me trazer de prejuízo? Então, a partir do momento que cada ser humano usar isso como mola propulsora para a sua vida, falar assim, olha, quando eu tinha 2 anos de idade, aconteceu isso comigo. Quando eu tinha 3 anos de idade, aconteceu isso comigo. Quando eu tinha 4 anos de idade, aconteceu isso que foi catastrófico na minha vida. Gente, pega tudo isso, né? Transforma isso em coisa positiva, né? Reformula isso na sua mente, que é onde a gente trabalha o PNL. Você pode passar qualquer barreira. Nada mais te atemoriza, nada mais te trava, nada mais te limita. Mas não é uma coisa fácil, né? Porque a gente sente hoje acho que uma carência mesmo muito grande na questão emocional das pessoas no dia a dia. Ou seja, elas se deixam levar pelos problemas de uma maneira muito fácil. E aí vem uma série de consequências, evidentemente. Então não é fácil tudo isso também, né? Olha, é decisão, Luciano. Eu costumo dizer que é decisão, porque muitas vezes as pessoas, a grande maioria das pessoas, elas acostumam sempre achar algum culpado, né? Não tem uma autorresponsabilidade no processo. Sempre o meu insucesso é porque aquela pessoa, porque aquela pessoa, porque aquela pessoa, porque aquela pessoa. Então, assim, a partir do momento que eu paro de dar nome e começo a falar assim, não, pera lá, o responsável da minha vida quem é? Sou eu. Eu sou o responsável da minha vida. Eu sou responsável de chegar até aqui. Meus resultados estão dessa forma porque eu criei todas essas barreiras até hoje. Então, se a partir do momento que eu tomar a primeira consciência, né, de saber que os meus resultados são eu que construí, foi eu que construí, não foi a minha mãe, não foi meu pai, não foi meu irmão. Pode até ter uma história verdadeira nesse processo, mas quem é o responsável pelo leme da sua vida é cada um. Né? Eu posso usar como exemplo aqui. Vocês estão casados já há 20 anos? 24 anos. 24 anos. Eu estou há 21 anos. Muitas coisas podem acontecer. Falar assim, olha, eu poderia ter feito isso, mas eu não fiz isso por causa disso aqui, por causa daquilo. Pode ter muita história verdadeira nesse processo. Sim. Muita história verdadeira. Mas tem muita história que não foi André, não foi, né, do Luciano. Eu construí para arrumar uma desculpa. Para arrumar uma desculpa. Então, assim, o que acontece? Quando a partir do momento que eu tomo uma autorresponsabilidade, eu vejo que essa situação, ela depende única e exclusivamente de mim. Ah, mas se você tomar essa decisão, eu posso acabar com o meu casamento. Espera lá. Não, né? Existem vários outros fatores. Existe o diálogo, existe a conversa sincera, existe a forma de você apresentar isso para o parceiro, né? Se é positivo, se não é positivo, se é saudável, não é saudável. O que não pode é eu criar um personagem e continuar dizendo é difícil, é ruim. Então, quando a gente toma essa análise pessoal,
a gente percebe que o universo, ele não depende do outro, ele depende da gente. Claro. Ele depende de cada um. Então, assim, às vezes a pessoa fala assim, eu trabalho naquela empresa, aquela empresa é ruim de trabalhar, é chato de trabalhar, só se mudasse. Às vezes a pessoa quer mudar todo mundo. O único que ela não quer mudar Ela é mesma. ela mesma. Então, assim, o comportamento, às vezes, não estão nas pessoas, né? E nós colocamos, porque aquela pessoa, porque aquela pessoa. A partir do momento que eu tomo um comportamento, mudo o meu comportamento, trago um comportamento saudável para a empresa, né, para onde eu trabalho, começo a criar novos ritos saudáveis para dentro da empresa, mudar a comunicação, em vez de lamentar, em vez Claro. de falar de forma pejorativa, trazer uma fala mais alegre, uma fala mais saudável, você consegue mudar o ambiente. Então, assim, é isso que falta. Às vezes a gente coloca, não, mas é difícil. É decisão. É decisão. Se você, quem está nos assistindo hoje, de repente está com alguma dificuldade dentro da casa, com um relacionamento com o esposo, com os filhos, é decisão. Você quer continuar do jeito que você está fazendo, os resultados serão os mesmos. É. Mas se você quiser tomar uma decisão, você tem que copiar padrões saudáveis. O que é copiar padrões saudáveis? Onde que está dando certo? Quais são as famílias que eu gostaria de ter uma família igual? E repetir comportamento. Não é difícil. Mas o que aquela família faz? Ela tem o ritual do café da manhã com a família, ela senta, ela desliga o celular quando chega em casa, ela tem um momento de diálogo com os filhos, ela tem aquele momento que ela para ajudar a fazer tarefa. Então, assim, são ritos que são colocados, né, colocados no lugar daqueles padrões que vinha sendo utilizado. Então, assim, são formas que a gente precisa conduzir para chegar ao resultado que a gente quer. Certo. Porque tem aquele dito que fala assim, eu quero ter novos resultados, mas continuar fazendo as mesmas coisas. Não vai conseguir. Então, assim, e na inteligência emocional é dessa forma. Não existe milagre, existe decisão. O que a gente faz é tomada de consciência. Fazer com que as pessoas tomem consciência. Eu quero um melhor ambiente de trabalho. Então, você pode construir o melhor ambiente de trabalho. Eu quero ser um líder respeitado. Então, eu preciso construir essa liderança. Quais são os passos de um líder respeitado? O líder tem que gritar, o líder tem que ser mandão, o líder ele tem que ter alguns comportamentos que inspira as pessoas. Então, assim, são formas de conduzir que existem. Para tudo hoje existe um modelo. Para tudo hoje existe um modelo. Então, a gente chama como modelagem dentro da PNL, dentro da inteligência emocional. Então, assim, a gente faz a modelagem. Olha, já está dando certo, esse é o formato, essa é uma conduta de um líder eficaz. Então, a gente começa a trabalhar em cima desses padrões. Aí você aglutinou, então, toda essa experiência conquistada durante a tua vida e agora com especializações. E jogando isso para o empreendedorismo, é isso? Isso, exatamente. Hoje a gente está atuando, a gente trouxe para Foz do Iguaçu, justo depois que acabou o mandato, o Clube de Permuta, que é uma plataforma de negócios que são para empresários da cidade, tanto prestadores de serviço quanto empresas que vendem produto. E aí essa especialização veio junto com o Clube de Permuta, na verdade já tinha vindo antes. E aí onde eu começo a atuar dentro dessa área, né? Então, essa área que é uma área que eu vejo que tem uma necessidade muito grande. Só nesse ano eu perdi 2 amigos, infelizmente, né, por depressão. Então, assim, eu vejo que existe uma necessidade urgente, uma necessidade que as pessoas precisam ter esse conhecimento. E é um conhecimento que, às vezes, as pessoas acham assim, não, mas é simples, é ver um vídeo na internet, é algo assim que você consegue. Tem coisas que são muito óbvias, às vezes, Luciano, que se você não sentar com a pessoa, não mostrar, né, não encontrar a resposta com a pessoa,
Não adianta. Claro. Então, é algo assim muito profundo. O ser humano é uma caixinha de surpresa assim muito profunda. Vamos fazer uma experiência com vocês dois, né? Eu peço para vocês agora, nesse momento, né? Vocês estão ligados em tudo. Nesse momento, vocês comecem a prestar atenção conscientemente na ponta do nariz de vocês. A ponta do nariz de vocês vai começar, vocês vão perceber que existe a ponta do nariz, mas sempre esteve ali. Sempre esteve ali. Você começa a sentir, ter sensação. Olha, eu peço que você comece a pensar na palma da mão de vocês. Daí você vai levar o pensamento na palma da mão. Então, assim, a gente precisa ter alguém para conduzir o processo. Claro. Muitas vezes. Então, o processo, ele é, ao mesmo tempo que parece ser tão simples, mas ele precisa ter um especialista para trabalhar, para desenvolver, para conduzir, para falar, olha, e se você fizer dessa forma? Se você caminhar por esse caminho? Então, a gente vai ajudando no processo. E isso é fundamental. Então, a especialização, ela vem para trazer mais clareza hoje para o João Morales. Por quê? Porque até então a gente sempre trabalhou com pessoas, mas era assim, não é automático, era naquilo que a gente tinha empírico, nada de muito de conhecimento assim técnico. E hoje a gente traz o técnico junto com o empírico e acaba ajudando mais nesse processo. A gente consegue identificar nas pessoas qual que é o padrão que ela está usando, né? O porquê que ela está tendo esse resultado, por que ela está falando desse jeito. É porque o padrão que está nela hoje é esse padrão. Então, para ela ter resultado melhor, ela precisa melhorar esse padrão que ela está utilizando. Então, fala para a gente um pouquinho, João, desse trabalho que será realizado com os trabalhadores, principalmente aqui dos comerciários, essa parceria com o Sinecoff, de levar essa especialização, esse olhar diferenciado para esses trabalhadores. Fala um pouquinho desse projeto. Justamente, eu trouxe esse projeto para o Sinecoff, né, apresentando para o presidente e para demais membros da diretoria, justamente essa questão dentro do trabalho, do dia a dia, né, para as empresas. Por exemplo, tem muitas coisas que acontecem dentro das empresas que às vezes são falhas na comunicação, são comportamentos que as pessoas trazem, né, e acredito que esse comportamento elas não precisam mudar, elas são elas mesmas, mas isso traz todo um resultado, né, e prejudicial muitas vezes para a empresa, muito mais prejudicial para a pessoa que traz esse processo, porque a pessoa que traz um problema, um padrão, muitas vezes ela vai trocar 10 vezes de emprego, É verdade. 20 vezes de emprego. E não vai se encontrar. Principalmente porque o mercado está indo uma mudança tão repentina, né? Exatamente. E essas pessoas, para que elas possam, né, ter mais resultado, né, e não ter essa rotatividade tão grande, às vezes precisa de alguém conduzindo, de alguém falando, olha, né, o processo é esse. Essa repetição que você traz, que de repente às vezes traz um transtorno dentro do teu trabalho, você corrigindo isso aqui, né, você vai melhorar, né, você vai trazer um ambiente melhor. E para o patrão é muito saudável isso, por quê? Porque acaba com a rotatividade, tem um ambiente de trabalho mais, assim, mais harmônico, que produz, mais leve, produtivo, né? Acaba com a questão do burnout, com esgotamento. Quantas pessoas hoje em dia tá com esgotamento, não sabe o que fazer, né? Chega em casa, já não tem mais prazer de falar com o esposo, com os filhos, já está no esgotamento emocional muito grande. Então, se nós conseguirmos antecipar esse processo, escutar essas pessoas, poder conduzir essas pessoas, né, ou pelo menos falar para o empregador, falar assim, olha, essa pessoa precisa de atenção, né? Não atenção que você vai lá, não, mas atenção em que sentido? Olha, é exigido mais do que ela pode produzir. De repente, se você colocar alguém para auxiliar nesse setor, né, então, tudo isso vem dentro do nosso trabalho. Um trabalho diagnóstico, a gente vai poder olhar para a empresa dentro da realidade que cada empresa tem, para a gente poder dar esse suporte e, com certeza, vai melhorar na empresa, vai trazer um resultado melhor para dentro de casa. Essa pessoa
com certeza vai produzir mais, porque melhorando a casa, a pessoa tem mais ânimo, a pessoa tem mais força de vontade, a pessoa tem mais Força, né? força, não traz os seus problemas para dentro da empresa, Separa, né? separa. Então, assim, isso é muito importante. Então, quando a gente fala de pessoas, é um universo fantástico para se trabalhar. Então, a gente precisa hoje dar essa atenção e eu vejo assim que é uma ferramenta muito importante. Graças a Deus, assim, a gente tem um know-how, um ambiente de trabalho que a gente saiu, que era um ambiente assim muito desafiador, né? Que muitos falavam, olha, não é fácil trabalhar nesse setor, mas eu saio de um setor público, da qual a gente acaba sendo referência, não só como gestor, mas como ser humano, como pessoa que assim, deu importância, né, a cada servidor e a gente tem esse carinho, esse zelo até hoje. Então, trabalhar nesse segmento, né, com pessoas, com o PNL, com essas práticas, faz com que a gente se satisfaça, né, e consiga trazer essa satisfação aí para Isso vai acontecer, João, dentro da própria empresa, ou vai ser na sede do Cinecoff? Tem essa funcionalidade já definida? A proposta que nós fizemos foram de workshops de 4 horas. O que acontece nesse workshop? Nesse workshop, justamente, acontece... são 4 horas de ferramentas, de muita conversa, de exercícios para que esses participantes tomem a consciência, né, de onde eles estão, qual é a finalidade deles, né, nesse universo. Então, assim, é muito importante que nesse processo dessas 4 horas aconteçam em um ambiente que seja favorável, né? Que não tenha muito barulho, que as pessoas possam se concentrar, que elas possam se dedicar naquelas 4 horas, porque são 4 horas que serão decisivas para a vida delas. Que elas possam olhar para a vida delas depois dessas 4 horas e falarem assim, olha, eu posso chegar lá e eu tenho que trabalhar isso no meu dia a dia. Né? Eu já vi como é que eu posso fazer. Eu já tomei consciência, né, de que o grande responsável de tudo que está acontecendo hoje, até hoje, sou eu. Então, se eu mudar ter alguns ajustes, não é mudar, não é um retiro espiritual, mas de repente, você já viu os jogadores de golfe? O jogador de golfe, de repente, o lugar para acertar está ali. Né? E você joga fora, mas se você fazer um pequeno ajuste no taco, você consegue acertar o alvo. Então, é fazer com que as pessoas façam um pequeno ajuste na vida delas para que elas consigam atingir o alvo. Então, aqui nós não estamos dizendo aqui a partir de agora, vocês vão ter a vida que vocês têm, mas com um pouquinho mais de leveza, né? Com um pouquinho mais de alegria, de entendimento, né? Algo saudável. Saber que, às vezes, a preocupação das pessoas estão numa área da vida, mas que não existe só aquela área da vida. Quantas coisas positivas, quantas coisas boas que essas pessoas têm. E, às vezes, as pessoas estão preocupadas somente com o financeiro, ou somente com a questão educacional. Né? E tem todo A pessoa está andando assim, às vezes não consegue sair daquela rotina mais, né? Exatamente, está vivendo o automático da vida. Exatamente. Né? E o que a gente precisa é fazer com que as pessoas saibam que elas têm o hoje, o momento agora. Né? Às vezes as pessoas querem fazer tudo agora, porque lá na frente elas vão ser felizes. Não, você tem que ser feliz no processo, na jornada. Aí, essa funcionalidade, então, aí as empresas que elas vão as empresas, a proposta do Cinecoff é ter algumas empresas que têm auditório, né, que se faça nos auditórios dessas empresas que tiverem interesse, mas a grande parte que a gente se concentre aqui no Cinecoff, né, que a gente faça. Tem um auditório aqui, né, incrível, sim, né, então um assim espaço que a tranquilo. gente faça aqui
no Cinecoff. João, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do teu trabalho, não só aqui no Cinecoff, convidar você para palestras, para workshops, conhecer um pouco mais Mentorias também, né? dessas Mentorias. mentorias, como que a pessoa pode, na rede social, ter o teu contato? Deixa aí já para Olha, aproveitar, faz o merchan, já aproveita. tem o meu @João Morales com 2 Es, meu Instagram. Daí tem o meu contato, que é o 45 999 49 Que 3309. vai aparecer na tela aí. Né, que vocês podem contactar direto comigo, podem fazer perguntas, questionamentos. A gente está aí também. Ah, mas eu não tenho hoje condições, João. Gente, a gente está aí para ajudar. Né? Eu quero ajudar você a ter uma vida melhor e com certeza, a partir do momento que você tiver um resultado melhor na sua vida, alguém vai perguntar para você o que aconteceu. Né? E vai ser muito gratificante a gente poder falar assim que olha, a gente passou por um processo, o João, né, foi uma pessoa que me ajudou nesse processo. Então, não se preocupe com valores, mas se preocupe com aquilo que, de repente, está te atrapalhando hoje, né, de ser um melhor pai, de ser um melhor filho, né, de ser um melhor funcionário, de repente até um melhor patrão. Às vezes a Exato. pessoa está tão sobrecarregada, é um empresário que precisa ver os resultados acontecerem, mas tem uma dificuldade na liderança de como fazer o processo acontecer. Nós estamos aí também para poder auxiliá-lo nesse processo e trazer a melhor resposta, buscar junto com ele a melhor resposta. Clarear, né? Clarear. Dentro do seu padrão. Então, assim, esse é o nosso trabalho. Né? Quando você se propõe a trabalhar pelo próximo, não importa, as coisas acontecem. Então, assim, eu vejo que é algo que me satisfaz muito. Isso é algo que eu faço desde os 14 anos de uma forma voluntária, como catequista, quer queira, quer não, você tem lá a pessoa que vem com um problema com o pai, com um problema com a mãe, e você acaba sendo um pouco de psicólogo, acaba sendo um pouco de terapeuta, escutando, e a vida vai dando esse conhecimento, e quando a gente junta o técnico com aquele conhecimento que a gente vai tendo do dia a dia, só aumenta, né? Você consegue enxergar o resultado um pouquinho mais rápido, né? Você não bate muito, não fica pensando muito, o que a gente pode fazer? Não, a gente consegue dar a resposta para que a pessoa possa resolver o problema da vida dela. Então, assim, nós tivemos uma experiência agora, poucos dias atrás, em Curitiba, numa palestra, da qual nós tínhamos aproximadamente 80 participantes nessa palestra, que é o Três Forças, do meu amigo Regis Rico. Com certeza ele vai escutar esse podcast. É um grande mentor, um grande amigo que tem me ajudado em vários processos. E lá tinham pessoas de vários lugares, né, do Paraná, de Santa Catarina, de São Paulo, e um público que não me conhecia, que eu não tinha contato nenhum. E, coincidentemente, a minha palestra foi a primeira, a palestra de abertura. E foi uma palestra justamente em cima dessa onde está a sua maior dor, né? Aí está o seu melhor resultado, onde você pode trazer. Então, assim, onde foi impactado muita gente, né, nessa palestra. Inclusive, o pastor Lucas de Blumenau, né? Um grande abraço, pastor Lucas, né? Me cumprimentou depois da palestra, falou que tinha muita coisa que ele trazia consigo e aquela palestra lhe ajudou muito nesse processo, né? Isso só fortaleceu ainda mais ele, né? Ele tinha mais um outro companheiro, ele tinha mais uma empresária que estava lá também. Então, assim, isso vai trazendo satisfação e dizendo para a gente, olha, esse é o caminho. Tem muita gente que está esperando que a gente vá, que a gente se apresente, que a gente se comunique, porque nós somos resposta, muitas vezes, daquilo que as pessoas estão esperando há muito tempo. Uma palavra pode resolver. Exatamente. Então, assim, tem gente que arrasta limitações, problemas, ou até mesmo sentimentos, Luciano. Arrasta uma vida toda. Né? Perde, assim, aquela boa possibilidade de ter um relacionamento saudável com os irmãos, com o pai, né? Com a mãe, com os filhos. Joga uma vida
toda fora. Às vezes, por um momento, né, de você ter que repensar o quanto que aquilo ali está sendo perda na sua vida, né, o que está trazendo de benefício, o que está trazendo de dor. Muitas vezes aquele processo está trazendo muito mais dor, né? Você não falar com o teu pai, não falar com o teu irmão, não falar, está trazendo muito mais dor do que satisfação. Mas a pessoa, por algum motivo, ela quer carregar aquilo ali. Então, se não tiver ninguém para conduzir, ela vai carregar até onde ela não consegue mais resolver. Ela vai, quando perder o ente querido, quando perder o irmão, quando perder a pessoa que ela amava, mas por causa de picuinha, por causa de alguma coisa que eu carregava dentro do coração, né, eu perdi uma oportunidade, perdi uma vida, perdi uma história. Então a gente está aí para isso. Né? Quantas pessoas deixando de viver, vivendo automático, quantos maridos, quantas esposas estão vivendo automático hoje em dia. Chega em casa, o companheiro de verdade é o celular, é a televisão, ou tem muitos que nem chegam em casa, o companheiro é o bar, né? Fica lá no bar até as 9, 10 horas da noite, chega em casa, né, com uma cerveja na cabeça, vai para casa, e todo dia é assim, todo dia é a mesma rotina, e com isso não é só o casamento, é os filhos, é a ausência, então E isso reflete aonde? Reflete na sociedade, não reflete só dentro da casa. Então, a gente consegue ajudar a sociedade, né? Se ajudando primeiramente, e aí a gente podendo refletir isso, repassar isso para os demais. Muito bacana! Olha, nós tivemos uma aula hoje aqui, né? Vamos repensar muitas coisas. Né? Olha. Mas é muito importante, porque eu sempre falo que não é à toa que a gente está na área de comunicação também, porque a comunicação, ela sendo bem feita, sendo assertiva, ela traz um resultado fantástico. Igual ele falou, né? Que não é só na família, é num contexto geral, né? Nos relacionamentos, enfim. Né? Mas com certeza a comunicação assertiva, ela é fundamental. Por quê? Só mais um detalhe aqui. Porque às vezes as pessoas têm a realidade objetiva e a realidade subjetiva. O que é a realidade objetiva? Aquilo que você comunica de fato. Olha, hoje eu comi um macarrão muito gostoso, né? Hoje eu comi um macarrão. Você não falou muito gostoso, daí a André vai falar assim, ele não gostou do macarrão, porque ele não elogiou. É uma realidade subjetiva que ela criou. E quantas coisas subjetivas que as pessoas vão criando no seu dia a dia? Olha, ele está muito no celular. Ele deve ter alguém muito importante, muito interessante que está falando com ele no celular. Então, são realidades subjetivas. Então, o que melhora a realidade subjetiva para a realidade objetiva? É a comunicação assertiva. Então, quanto mais a gente acerta, quanto mais a gente dialoga, quanto menos brecha a gente dá no dia a dia, melhor fica o relacionamento. Né? Então, às vezes, a gente pensa em falar alguma coisa para o filho, pensa em dizer um eu te amo para o filho, pensa e não faz. Né? Então, eu acredito que muito está na comunicação, muito não, tudo está na comunicação. Então, assim... Da maneira correta. Da maneira correta. João, eu queria te agradecer pela participação, pelos ensinamentos, né, por esse bate-papo aí no nosso Fala Cinecoff. A gente não tem dúvida do sucesso do empreendimento, né, esse projeto. Dessas relações aí com empresas, com funcionários, e a gente acredita muito nisso também. Então, eu queria te agradecer pela presença. Obrigado, Luciano, mais uma vez, Andréia. Não é só essa dívida de vir no podcast, nós sabemos as nossas dívidas maiores que nós temos aí. Tem uma pizza aí por trás, algumas pizzas, né? Porque ele também é cozinheiro, além de tudo, ele é um excelente especialista em pizza, em chipa e coisas mais. Agora eu tô sabendo que a dona Jaque, a esposa aqui, tá fazendo aqueles morangos, né? Que dá uma febre, eu quero provar. Gente, é sempre uma alegria, né, estar aqui comunicando com vocês e com certeza, se a gente conseguir, né, mudar um pouquinho, que seja da realidade de cada ser humano, nós vamos construir uma sociedade mais justa, mais assertiva, com melhores resultados lá na frente, porque cada ser humano é completo, né? Então ele só precisa dos seus ajustes para que possa melhorar cada vez mais. Que assim seja, João. Obrigada mais uma vez pela tua participação.
E a gente vai ficando por aqui até semana que vem. E as nossas redes sociais você pode encontrar também muitas novidades aqui do Cinecoff. Tchau!